dar uma olhada no aproveitamento dos técnicos do Corinthians nesse ano, porque lendo as mídias sociais, ouvindo vários comentaristas, eu tinha certeza que o problema era o Cristóvão do Corinthians, não era? Cristóvão não sabe nada, Cristóvão estraga o time. Com o Tite, o aproveitamento em 7 jogos foi de 62% aproximadamente. Alguns jogadores foram embora, o Cristóvão assumiu, dirigiu o time em 17 jogos e teve aproveitamento de 53% aproximadamente. Aí o Corinthians demitiu o Cristóvão, afinal ele era o culpado pela decadência do time. Aí assume o Fábio Carille, o aproveitamento não chega a 40%. Vamos trazer um técnico experiente, time precisa ir para Libertadores. E chega o Oswaldo, cujo aproveitamento é de 40%. Nem o Carille e nem o Oswaldo conseguiram chegar sequer perto do aproveitamento que vinha com o Cristóvão. Valeu a pena interromper o trabalho do Cristóvão por causa da histeria que ele provocava entre a torcida, nas redes sociais? Valeu a pena? Era o Cristóvão o problema do Corinthians? Não, não valeu a pena. Não piorou o time trocar o Cristóvão? Eu não sei se piorou, porque... O aproveitamento piorou. É a justificativa de sempre dos dirigentes. Troca o técnico porque não está dando resultado. Pelo menos eu, o presidente, estou fazendo alguma coisa, já que o técnico não consegue Ele faz vencer, o quê agora? fácil, Manda embora o transfere. Oswaldo e contrata um outro para as Chama o últimas 3 Cristóvão de rodadas? volta, porque vai dar a mesma coisa. Se chamar o Cristóvão de volta, o aproveitamento dele vai continuar sendo de 52%, porque ele conhece o time daquela maneira. O Oswaldo chegou, mal conhecia os jogadores. Dizer que todo mundo conhece tudo é balela, porque comportamento de jogador você conhece dentro do vestiário, no dia a dia do treinamento. Ali que você pode puxar mais por um ou perder um outro jogador. E não dá tempo do Oswaldo fazer isso. Ele vai precisar de uma pré-temporada, de um estudo do elenco, para no ano que vem ele fazer alguma coisa pelo Corinthians. Você sabe qual é o problema adicional? É o seguinte, né? O jogador, ele precisa confiar no treinador, né? No que ele diz, para cumprir a função, etc. É o que está acontecendo na seleção brasileira. Os jogadores claramente acreditam em tudo que o Tite disser. Olha, sabe, o céu é vermelho, os jogadores vão acreditar. Nesse momento, o Tite está com aquele poder messiânico. O Oswaldo, ele chega para o Corinthians vindo de um esporte que estava ali à beira do rebaixamento. Então, eu acho que ele já entra sem aquela, né, super confiança do jogador. Tem isso também. E aí, Carlos Cereto? Olha, André, eu acho que os técnicos têm culpa sim. Eu acho que tem que botar um pouco de parcela na culpa dos treinadores. Acho que o time é horroroso, né? O Corinthians tem um time horroroso. O Corinthians não merece ir para a Taça Libertadores da América. Não merece, não está jogando para isso. E se for para a Libertadores da América, provavelmente vai passar vexame, porque não vai dar tempo de montar um time para disputar com qualidade as primeiras fases eliminatórias da Libertadores da América. Então é melhor que fique fora e que se prepare para disputar a Sul-Americana, que tire um ano sabático, que peça licença para os campeonatos do ano que vem, enfim, que vá pensar na vida. O fato é que o Corinthians não merece jogar a Libertadores da América. Agora, acho que os técnicos têm parcela de culpa sim. Inclusive o Oswaldo de Oliveira está há 6 jogos no Corinthians, só ganhou um jogo. E ontem deu uma entrevista coletiva dizendo que o time jogou bem. Então, eu acho que isso é subestimar a inteligência do telespectador, dos jornalistas, dos torcedores do Corinthians, de quem assistiu ao jogo. O time não jogou bem. Então não venha o Oswaldo de Oliveira querer me convencer que o time jogou bem, porque o time não jogou bem. Aliás, o time piorou no comando do Oswaldo. São os mesmos jogadores que são ruins, diga-se de passagem. É muito jogador ruim para o mesmo time, né? O Corinthians, no segundo turno, ele só tem uma campanha melhor do que os 4 que estão na zona de rebaixamento. Então, vou repetir. O Corinthians, no segundo turno, só tem uma campanha melhor do que os 4 times que estão na zona de rebaixamento. Do que o América e o Santa Cruz, que já foram rebaixados, do que o Figueirense e o Internacional, né? E o Corinthians conseguiu empatar com o Figueirense, que tem o pior ataque do campeonato, se não me engano, que não fazia gol há 200 anos, e conseguiu fazer um gol na defesa do Corinthians. Se estava impedido ou não é outra história, mas conseguiu fazer um gol na defesa do Corinthians. Então eu acho que o discurso, ele é politicamente correto. Tem que dar tempo aos técnicos, o time é muito ruim, tem que dar pré-temporada, tem que conhecer os jogadores, tudo isso faz parte do roteiro. Mas eu acho que serve de muleta para os treinadores agora,
dizerem que não tem culpa na história. Porque o Corinthians vai ficar fora da Libertadores e o Oswaldo vai dizer que não tem culpa na história. E o Oswaldo está querendo convencer que o time está jogando bem. E o Oswaldo, do chocolate que tomou para o São Paulo, para o jogo de ontem contra o Figueirense, ele teve 10 dias para treinar o time. Em 10 dias, o Corinthians não melhorou nada. Pelo contrário, piorou. Não houve evolução nenhuma em 10 dias de treino. E o Oswaldo disse também que não é capaz de fazer milagre em 30 dias. Como é que o Tite conseguiu fazer milagre na seleção brasileira? Os técnicos anteriores da seleção, o Dunga e os outros técnicos que passaram, diziam que não tinha tempo para treinar, porque não tem tempo. Na seleção você não consegue treinar. Você convoca num dia, joga no outro, tá certo? E o Tite fez milagre na seleção brasileira. Ah, mas os jogadores da seleção são outros, tem mais qualidade, tem o Neymar, Felipe Coutinho. Bom, até aí, então até o meu pai, que não é técnico, se colocar na seleção brasileira vai fazer a diferença. Quero ver ser técnico com esse time do Corinthians aí. Aí eu quero ver ser técnico. Então, eu acho que os técnicos também têm a sua parcela de culpa. Eu sou muito amigo do Oswaldo, ele vai ficar muito chateado com o que eu estou dizendo. Mas eu falo o que eu penso e acho que o time piorou no comando do Oswaldo, André. Olha, olhando os 20 clubes da Série A, eu não consigo achar nenhum trabalho pior de gestão, de diretoria, do que é a diretoria do Corinthians nesse ano. É um negócio, é um completo equívoco, dentro e fora de campo, tudo bagunçado, tudo errado.